Olá, meus amigos, tudo bem? Vocês são por aqui e hoje a aula é de exercícios. Todas as quintas-feiras faremos as questões sobre a matéria da semana. E questões de múltipla escolha, estilo Enem, questões discursivas, estilo ERJ, FUVEST, né, Unicamp e outras provas que você, se você quiser alguma prova especificamente, coloca lá nos comentários e eu faço as questões com vocês. E grande parte das questões que faremos serão questões inéditas para que a gente tenha a possibilidade de acertar as questões da prova. Tanto questões inéditas de múltipla escolha para o Enem, quanto inéditas discursivas para as provas discursivas. E aí vamos lá, que eu já estou falando bastante com você vai entender à medida que a gente for trabalhando e à medida que a gente for caminhando nas questões. Então, primeira questão, vamos lá para a tela, é uma questão da UERJ 2018. Eu trouxe ela para a gente poder entender como é que é a prova da UERJ, galera que é do Rio de Janeiro, sabe, a Universidade Estadual do Rio. Quem não é do Rio de Janeiro, é uma faculdade aqui no Rio, uma universidade que há uma quantidade muito grande de alunos que querem essa universidade para fazerem medicina lá. Então, essa questão é discursiva, mas depois eu vou imaginar uma múltipla escolha a partir dela. Nas doenças autoimunes ocorre um ataque generalizado de células do sistema imunológico contra os tecidos do próprio corpo. Pesquisas mostraram que, durante uma resposta autoimune, determinadas células do sistema imunológico agregam-se nos tecidos linfóides secundários para produzir anticorpos. Então, ele está falando de anticorpos várias e várias vezes. Aí, considerando esse processo, indique se a resposta imune pode ser classificada como humoral ou celular. Nós falamos sobre isso na aula da terça-feira. Se você, por um acaso, não lembra desses conceitos e não viu a aula, eu vou botar um cardzinho aqui em cima para você clicar e você ir direto para a aula. Vale a pena assistir a aula antes e depois vir para cá. E aí depois a segunda parte, nomeie ainda as células do sistema imune responsáveis pela produção de anticorpos. Também vimos isso na aula da terça-feira. Então vamos lá devagarzinho. A primeira coisa que ele quer é que a gente indique se a resposta é humoral ou celular. Vamos lembrar o que a gente viu já na aula da terça-feira? Existem duas vias, dois caminhos de defesa quando há uma infecção, quando há um agente patogênico, ou seja, um causador de uma doença, se desenvolvendo no nosso corpo. A imunidade humoral, ela vai caminhar em paralelo com a imunidade celular, que a gente também pode chamar de imunidade citotóxica, tá? Ou seja, qual é a diferença entre a imunidade celular e a imunidade humoral, ou seja, citotóxica e humoral? A imunidade humoral, e aí de certa maneira já estou dando a resposta da questão, é aquela que se desenrola para a produção de anticorpos. Então, quando a gente fala de imunidade humoral, várias células vão interagir umas com as outras. A gente viu o macrófago, o fagocito corpo estranho, apresenta para o linfócito T4, o T4 conversa com o linfócito B, e o linfócito B vai produzir os anticorpos sofrendo diferenciação, e a gente vai responder essa segunda parte da nossa pergunta. E a imunidade celular, ela não age com a interferência de anticorpos. Ela age com a interferência de células, que são os linfócitos T8. Vamos fazer uma coisa aqui, ó. Vou colocar as células que trabalham na imunidade humoral. Macrófagos trabalham na imunidade humoral. Além dos macrófagos, os linfócitos T4. A gente vai ver que essas duas células, elas estão dos dois lados, tanto aqui quanto na celular. E, além dos linfócitos T4, os linfócitos B, tá? Agora, quando a gente fala de imunidade celular, como eu te falei, é a destruição de células. A destruição de células sem a interferência de anticorpos. Então, deixa eu colocar aqui, ó, é a destruição de células infectadas por vírus, é a destruição celular de células tumorais. Células tumorais também são atacadas pelo sistema celular. E envolve quais células? Envolve macrófagos e linfócitos T4. E aí, só lembrando, tá? Linfócito T4, a gente viu também na nossa aulita, são as células destruídas pelo HIV. Então, você percebe que, como os dois sistemas, ou seja, as duas formas de defesa, tanto humoral quanto celular, elas têm a interferência do linfócito T4, então isso quer dizer que no momento que o T4 ele é destruído pelo HIV, você acaba perdendo as duas, tanto a imunidade celular quanto a imunidade humoral. E aí, ao invés do linfócito B, a imunidade celular acaba envolvendo linfócitos TCD8 ou T8, que são ativados, liberam substâncias químicas que são as perfurinas, e as perfurinas destroem as células infectadas ou tumorais.
So far, so good, tranquilo, favorável, maravilha. Agora vamos lá para a resposta. Considerando esse processo, aí lembra que a gente tem que olhar para os nossos comandos, indique, em qualquer prova, seja o ERJ ou não, indique se a resposta imune pode ser classificada como humoral ou celular. Então já sabemos que a nossa imunidade é humoral. Pronto. Aí você pode escrever a imunidade é humoral, ou então, considerando o processo, sabemos que a resposta imune é humoral. Pode botar só humoral, porque ele falou indicar. Indicar é só você colocar o nome. E a segunda parte é justifique sua resposta. A justificativa da resposta não é dar aula sobre o sistema humoral, tá? Se por um acaso você coloca determinados termos na sua resposta, é óbvio que o examinador lá, o corretor, ele vai saber que você não está falando porque, sei lá, baixou o santo e você foi lá e escreveu. Ou seja, na verdade, ele sabe que você entende o que você está dizendo. Então, qual é a diferença? É uma imunidade humoral porque ela resulta na produção de anticorpos. Então, resulta, que é uma coisa que a gente viu que na celular não rola, né? Resulta na produção de anticorpos e formação das células de memória. Se o sistema imunitário ele gera anticorpos através, e a gente vai responder, dos plasmócitos, que são diferenciação do linfócito B, então isso quer dizer que a imunidade é humoral. Então, considerando esse processo, indique se ela de que jeito ela tem que ser classificada, fizemos isso, e depois fizemos também a parte de justificativa. Nomeie ainda as células do sistema imunológico responsáveis pela produção dos anticorpos. Aqui a questão é a seguinte: quando o linfócito B ele é ativado pelo T4, ele já entrou em contato com o antígeno, seja com o causador daquele problema, com o patógeno, por exemplo. Ele está só aguardando esse processo de ativação do T4, e no momento em que isso acontece, a célula, né, ou seja, o linfócito B, ele se divide em duas células. Ele faz uma divisão mitótica, mas que envolve uma diferenciação celular. Como assim? Ele vai acabar gerando uma célula que apresenta um retículo endoplasmático rugoso extremamente desenvolvido e uma outra célula que permanece com características muito semelhantes às dele, mas com um ponto diferente. E a gente vai ver que diabos é isso. Essa célula que está aqui em cima é a nossa resposta. Essa célula daqui de cima é o plasmócito. Plasmócito, a célula de plasma, é aquela que tem um retículo rugoso desenvolvido, porque nós sabemos, deixa eu bater até de outra cor aqui bonitinho, porque nós sabemos que os anticorpos são proteínas que são exportadas, então isso quer dizer que essa é a célula produtora de anticorpos. Então, o gabarito oficial dessa prova colocou linfócitos B. Mas, se você tivesse colocado plasmócito, você também teria acertado, porque é a diferenciação do linfócito B. E qual é a outra célula? A outra célula é uma célula de memória. As células de memória são importantíssimas, célula de memória, para quê? E aí o que acontece? Num segundo momento, a gente vai falar dessas células na segunda questão, num segundo momento, essa célula já consegue se diferenciar em plasmócito e produzir anticorpos sem a burocracia toda do sistema imune, com macrófago, T4 e etc. Tá? E, consequentemente, a produção de anticorpos acaba sendo mais rápida e mais agressiva. A gente vai ver isso e discutir isso nessa questão número 2. Se fosse uma questão de múltipla escolha, vamos pensar, eu vou transformar isso aqui numa múltipla escolha. Se por um acaso ele quiser transformar essa questão numa múltipla escolha, ele pode descrever o processo, como ele fez aqui, e dizer: a imunidade descrita no enunciado, a imunidade abordada no enunciado, é considerada, dois pontos, humoral, letra A, letra B, celular. Se ele quiser dar uma brincadinha, letra C, citotóxica, letra D, uma outra resposta qualquer. Sacou? Tranquilo, favorável até agora? Nenhum problema? Muito bem, fechamos a nossa primeira questão. A segunda já é uma questão inédita, e eu acho legal para as provas em geral. Pode ser a prova da FUVEST específica, pode ser a prova da Unicamp também, pode ser a prova da UERJ específica aqui no Rio de Janeiro, pode ser uma prova do Sul, pode ser qualquer prova. A imunização por meio de vacinas é uma das estratégias mais eficazes da saúde pública para o controle das doenças infecto-contagiosas. O gráfico abaixo apresenta a cinética de produção de anticorpos, deixa eu botar aqui em azul para ir marcando, produção de anticorpos do sangue em um indivíduo em momentos distintos, em 2 momentos distintos. Após a administração da vacina, seja logo no início, e após o contato do patógeno correspondente a essa vacina.
E aí ele coloca aqui a resposta inicial da vacina e a resposta final. E o nível de anticorpos está aqui, ó, no nosso eixo Y, e ele coloca XYZ. E aí vamos entender o que diabos é XYZ. Identifique qual das curvas X, Y e Z representa especificamente a produção de imunoglobulinas do tipo IgG. Então vamos lá devagar com a dor que santa de barro. Primeiro, e em seguida, explique o mecanismo biológico celular que permite que a produção de anticorpos no segundo contato seja significativamente mais rápida e massiva do que no primeiro contato, tá? Aí a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma revisada, obviamente, nos tipos de imunoglobulinas. As imunoglobulinas mais importantes para a gente, as IgGs mais importantes são IgM. Aí, IgM é uma imunoglobulina generalista, não é? Ó, uma imunoglobulina generalista, e essa imunoglobulina generalista, ela entra em ação logo na fase inicial da doença, no que a gente chama de fase aguda da doença. É um anticorpo, não é, que vai acabar tentando defender nosso organismo de qualquer tipo de patógeno. Então, é produzido e gerado na fase aguda, de 3 a 5 dias pós-infecção. O IgG é um outro tipo de imunoglobulina, e essa imunoglobulina ela já não é mais generalista. Ó, ela já é uma imunoglobulina específica para aquele determinado agente causador daquela doença. E já não corresponde mais à fase adulta, corresponde a uma fase que gira em torno de 7 a 9 dias pós-infecção, tá? O IgG, ele é o anticorpo que passa pela placenta. Então, IgG de gestação, tá? E aí ele acaba passando para o leite materno, pela placenta. Leite materno eu já estou queimando aqui a nossa próxima... Ih, mudou de cor aquele negócio ali? Acho que ficou de outra cor, né? Bom, não sei. Parece que ficou... Ah, apagou. Muito bem. Deve ter acabado a nossa querida linda Lépido Fagueira bateria. Deixa eu ver. Acabou a bateria. Bom, vocês não ficam, não ficam chateados se por acaso meu lado direito aqui ele ficar mais escurinho, né? Então, beleza. Então, o IgG ele passa através da placenta durante o período gestacional para a criança. Por isso que a mãe ela faz exames para saber se ela tem IgG para determinadas doenças, porque se ela tiver o IgG para rubéola e para outras doenças em geral, esse IgG pode atravessar a placenta e pode chegar até a corrente sanguínea do bebê. Calma, amigo, faltam só duas. IgA é um anticorpo de mucosas. Ó, é um anticorpo que vai estar presente na mucosa intestinal, na mucosa respiratória, na mucosa da glândula mamária. Por isso, IgA é o anticorpo da amamentação. Aí eu vou botar aqui do lado, porque ele pode perguntar isso, tá? E é justamente nesse sentido que eu acho que isso aqui pode virar múltipla escolha, né? Eu fiz a primeira virar múltipla escolha, já posso logo de cara fazer uma múltipla escolha aqui. É só ele descrever a ação de um determinado anticorpo, de uma dessas imunoglobulinas, e depois que ele descrever, sem dar o nome, obviamente, do anticorpo, ele pede para você dizer a qual dos anticorpos a questão está fazendo referência. E aí, letra A, IgM, IgG, IgD, eu nem vou botar, ninguém sabe para que ele serve, pelo menos até hoje. IgA e IgE. O IgE é o anticorpo das alergias. Se por um acaso você é alérgico de plantão, provavelmente você tem uma quantidade maior de IgE ligada à membrana plasmática dos mastócitos do que você gostaria. E aí, para que a gente se livre em tese desse problema da alergia, o organismo tem que deixar de reconhecer esse alergeno como sendo um corpo estranho. Isso pode acontecer. O nosso organismo, o nosso sistema imune, ele é extremamente variável. Pode ser que você seja alérgico a camarão numa época da vida e na outra não. Isso depende muito da forma de reação, que não é uma matemática precisa. Não é porque você foi vacinado que obrigatoriamente você tem células de memória para aquela doença. É esperável que tenha, mas pode ser que não tenha. Então, alergias também é um anticorpo que vai se ligar a eumintos, plateumintos e nematóides, ou seja, vermes causadores de doenças. Tranquilex? A questão diz assim no enunciado, então vamos responder a questione, a pergunta. Identifique qual das curvas representa especificamente a produção de imunoglobulinas do tipo IgG.
Em seguida, explique o mecanismo biológico celular que permite a produção de anticorpos, que a produção de anticorpos seja mais rápida e mais massiva no segundo contato. Então vamos lá, vamos olhar para o nosso gráficozinho. No nosso gráfico há 3 opções, né? Tem 3 gráficos na verdade, e desses 3 gráficos você percebe que o X ele tem um aumento num primeiro momento, no momento que a gente toma a vacina, depois ele tem um novo aumento no contato com o agente patogênico, mas é mais ou menos o mesmo nível de anticorpos, né? O Y é aquele em que você só tem um aumento no segundo contato, whisky, estranho, né? Whiskyzito. E o Z é aquele que tem aumento no primeiro e um aumento mais agressivo no segundo. Primeiro, vamos jogar fora logo de cara aquele que não é nada, porque tem um aqui que não é ninguém. Quem não é ninguém é justamente o Y. Porque você não tem como o organismo não reagir à vacina. Até tem como o organismo não. Eu vou até mudar minha frase. Até há a possibilidade do organismo não ter reagido. Mas, como a gente quer responder quem é o IgG, se por um acaso o IgG foi produzido, é porque o organismo, dessa maneira, né, de uma maneira tão alta assim, num segundo contato, é porque o organismo teria reagido ao contato com a vacina, sacou? Então, o Y não é ninguém. Agora, Z e X. O X, ele não tem grandes variações da primeira resposta da vacina para a segunda. Se ele não tem variação significativa da primeira resposta para a segunda, é porque ele é o anticorpo generalista. Ele age da mesma maneira em relação a qualquer tipo de processo, em relação à vacina ou em relação à infecção normal, porque ele não é específico para aquele agente causador daquela doença, sacou? Isso faz com que nós fiquemos com o gráfico Z como sendo o gráfico do IgG, que é o anticorpo específico. No primeiro contato, a produção de anticorpos é mais tímida, e a gente vai ter que responder o motivo. E no segundo contato, a produção de anticorpos é mais agressiva. Isso acontece, a gente vai ter que responder por conta da presença de umas células que você já deve estar lembrando quais são. Então vamos lá. Primeira coisa, ele pede para a gente reconhecer qual gráfico, é o gráfico Z. Aí você pode colocar o gráfico que corresponde às imunoglobulinas é o Z, o gráfico em questão é o Z. Porque o comando é identifique. Isso é técnica de prova para qualquer prova. Pode ser Unicamp, pode ser não é, prova da FUVEST, pode ser UERJ, não é, pode ser qualquer uma, tá? Discursiva, tanto faz. Eu falo muito de São Paulo e Rio porque eu estou no Rio. Mas se por um acaso você estiver fazendo uma prova do Sul, discursiva, mesma coisa. E a pergunta dele é qual corresponde ao IgG? Z. Em seguida, explique o mecanismo biológico celular que permite que a produção de anticorpos no segundo contato seja mais rápida e mais massiva. Aí, o que a gente tem do primeiro contato para o segundo contato é que no primeiro contato houve a produção, a diferenciação de células de memória. Então, aqui no primeiro contato, a gente tem a formação de células de memória. Se a gente tem a formação de células de memória, então isso quer dizer que num segundo contato, essas células de memória vão acabar produzindo anticorpos. No segundo contato, a gente vai ter uma produção mais rápida e massiva, porque não é necessário se passar por toda a burocracia de ativação celular. Então, produção mais rápida e massiva, como ele falou, ou seja, uma quantidade maior de anticorpos do que no primeiro caso. Massiva. Uma coisa, e aí técnica de prova, eu vou comentar muito com vocês sobre como escrever a minha resposta, coisas nesse sentido que é muito importante. E uma dica, não faça nenhum tipo de simulação em que você vai fazer uma prova discursiva, uma questão discursiva, sem escrever a resposta. Escreva a resposta com todas as letras, pontos, vírgulas, conectivos, etc. Tá? Para você poder treinar as suas respostas e entender como você responde. Senão, na hora, você vai estar fazendo isso pela primeira vez. E não é uma coisa muito agradável. Tudo na vida é treino, desde você andar de bicicleta até fazer uma prova. Maravilha? E aí, a observação é a seguinte. Caraca, professor, mas eu colocaria só que há formação de células de memória no primeiro contato e por isso a produção é mais rápida e massiva? Eu acho até que, nesse caso,
seria legal você dizer porque há a formação de células de memória e, consequentemente, no segundo contato, estas células se diferenciam em plasmócitos que já possuem a capacidade de produção de anticorpos. Aí você pode até, sem a necessidade de ativação de macrófagos, linfócitos T4 e etc. Sacou? Acho até que funciona nesse caso. A única coisa que você tem que não ir se preparando ao longo do ano se você estiver dando aula de um determinado assunto, quando você estiver respondendo a questão, você está fazendo errado. Eu já vi vários alunos comentando assim: "Ah, eu aproveitei todo o espaço, cada pedacinho, comecei a escrever fora, entrei, aí escrevi pequenininho, cada linha eu dividi mentalmente em 2 para caber mais, ou seja, tinham 6 linhas, eu escrevi 12", achando que tá abafando é uma gíria bem velha, eu sou antigo. Achando que tá, assim, sendo a bala que matou Kennedy. Só que, cara, nesse caso, escrever demais não é a solução. Dar aula não é o que o cara quer. O cara pode até encher o saco de ler aquela meleca toda, até porque se o cara perceber que você tá dando aula e você cometer algum erro nessa sua aula, pode ser que o cara de saco cheio tire pontos de você, tá? Então nem 8 nem 80. Medida certa. Como é que eu vou saber? Treinando. Tranquilo? Tudo bem com a resposta? Tudo bem com a aula de hoje? Fechamos a nossa aulinha. Se você gostou da aula, te peço te encarecidamente que você curta o vídeo, dá aquela hypada no vídeo, compartilha no canal, compartilha o endereço do canal com a galera que está fazendo prova junto com você, ou então, de repente, se você é de ensino médio, com aquele teu colega de primeiro ou de segundo ano, e isso aqui serve para você também, né, que tem dificuldade em biologia e ele vai aprender um pouco mais com essas aulas, tá? Ajuda o Sissão a chegar ao patamar do Vozinha, tá? Tranquilo? Né? Se por um acaso você está assistindo esse vídeo 5 anos depois da Copa de 2026, eu não vou dizer para você quem é a Vozinha, vou te deixar curioso e você terá que procurar quem ele é. Tudo bem? Sissão, até mais, até o próximo vídeo.